Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Após essa oração de 24 horas. Meu Deus, como é maravilhoso, irmãos. Quem não participou, tem que participar. Não precisa ser 24 horas. Quantas horas você conseguir, né? E a gente tem a opção de fazer em casa, pelo Zoom, tem a opção de fazer aqui na igreja. Eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo. Me dá uma agonia e eu tenho que estar aqui porque parece que não é a mesma coisa, né? Porque em casa eu não tenho tanto espaço assim, então eu acabo me distraindo com muitas coisas, né? A televisão, e é a criança, e é o vizinho, parece que todo mundo decide na sua casa no dia da oração. Até o cachorro pegar a unção do cachorro. É terrível. E estando aqui, não. Ninguém vai nos atrapalhar. E a gente e Deus. E aí um irmão conta uma palavra, o outro conta um testemunho, o outro canta um hino. E aí, que maravilha. Né? E ontem nós estivemos aqui também. Eu estive aqui, foi maravilhoso ali. Tudo que Deus fez, tudo que aconteceu, foi um mover sobrenatural nessa igreja. Parecia que a gente não estava aqui, parecia que a gente estava em outro lugar, né? E você que não pôde vir porque estava enfermo, eu tenho certeza que você sentiu também a presença de Deus aí na sua casa, porque Deus ele está aonde nós invocarmos o seu nome, aonde nós clamarmos o Senhor, ali ele está. E a nossa casa, ela tem que ser um lugar onde Deus habita. Ela precisa ser o primeiro lugar. Já pensou que se a gente só sentir a presença de Deus aqui, não dá? A gente tem que sentir na nossa casa também a presença de Deus, né? Então, que a gente possa vivenciar verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, o que Deus preparou para nós. Então, foi falado isso ontem aqui. Não perca as oportunidades que te será dada nesse ano de 2022 em estar na presença de Deus. A nossa igreja, ela não parou. Em nenhum só instante nessa pandemia, nós não paramos. Ocorreu todas as atividades. Teve estudo com os jovens, então os jovens não pode dizer para você que é pai, falar assim, a igreja não fez nada por mim. Não é verdade. A igreja teve encontro com os jovens, teve devocional semanal com os jovens, teve salvando vidas, teve vários eventos, teve bate-papo, teve roda de bate-papo para esclarecer dúvidas, teve muita coisa. E também as mulheres, teve o ciclo de oração. Então, todas as atividades se mantiveram online, mas se mantiveram. Algumas aqui presencial. Então, esse ano de 2022, nós não sabemos como será, né? E agora essa gripe, ela fez um boom, né? Fez um boom nos hospitais. Você vai, quantas horas? 4 horas de espera, 6 horas, 12 horas. Essa semana, algumas semanas atrás, eu fiquei com o Anthony. Foram 6 horas de espera para passar na triagem. Quando ele passou no médico, ele já estava bem. Ele falava assim pra mim, eu quero ir embora pra casa, eu não aguento mais ficar aqui nesse hospital. Eu já tô bem, eu já tô bem. Ele ficava, eu quero ir embora, eu já tô bem, eu já tô bem. Eu falava, não, eu me recuso, fiquei 6 horas aqui. Eu quero olhar pra cara desse médico e ele falar alguma coisa. Aí o que ele disse? Virose. Eu fiquei 6 horas, mais de 6. Ele olhou pra minha cara e disse, é virose, mãe. Falei, que bom, né? Menos mal. Mas ele nem examinou. Essa é a verdade, que não examinou. Não fez a anamnese do paciente, que é o mínimo que um médico deve fazer, a anamnese. Então, infelizmente, nós estamos passando por esse momento de enfermidades. Nós devemos nos cuidar, devemos tentar manter a nossa alimentação saudável, beber bastante líquido, coisas que aumentem a nossa imunidade. E mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente fica doente, é normal, acontece. E esse vírus está se espalhando muito rapidamente, né, irmãos? Então, nós só estamos vivendo o que a Bíblia diz, o fim dos tempos, né? Grandes coisas e terríveis coisas ainda vão acontecer. Esse é só o começo, né? Então, a gente precisa se manter fiel ao Senhor, independente do que acontecer. Amém? Vamos ler aqui em João, capítulo 9. Eu vou ler rapidamente e vou me atentar em alguns versículos. Gustavo, você consegue colocar o horário ali, aquele cronômetro, sei lá como que fala? Eu serei breve.
É, e eu estava falando com o Senhor recentemente, e eu passei por um episódio, e quando eu me deparei naquela situação, que eu testemunhei na oração de madrugada e testemunhei aqui na oração de 24 horas, quando eu me deparei, eu e o Marcos estávamos no meio, dentro da represa de madrugada, procurando um jovem. E aí ele perguntou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu não acredito que você está aqui. Eu falei, eu também não acredito. Porque, irmãos, quem me conhece sabe que eu não desço ali, eu moro perto da represa. Eu não desço ali de jeito nenhum. Para mim, aqui dá um abismo terrível. Eu tenho muito medo de cobra, de escorpião, de mato, de bicho, de tudo. Agora, imagine de madrugada. O Senhor, ele me deu uma força, uma coragem tão grande. E aquela madrugada eu falei, não posso deixar esse jovem nessa situação, né, nessa chuva, nesse frio, eu preciso encontrá-lo. E ali o Marcos queria não deixar eu ir. Eu falei, não, eu não vou deixar você sozinho nessa, né, de madrugada. Irmãos, quando eu me deparei, eu estava no meio da represa, lá no fundo, bem no fundo ali, para quem conhece ali o morro. Nem eu acreditei. Depois eu fui pro outro lado e eu falei, se necessário, eu vou entrar na boca. Eu vou na biqueira, eu vou lá. Eu vou entrar lá. Ah, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu vou entrar lá. Falar, né? Olá, oi, tudo bem? Bom dia, boa noite, com licença. Então, eu ia entrar, se necessário, eu ia entrar lá, mas eu ia tirar aquele jovem de lá. Eu não ia deixar ele passar aquela madrugada naquela situação. E com muita luta nós encontramos, trouxe ele para minha casa. E ali nós oramos ao Senhor e eu falei algumas coisas, algumas verdades para ele. Nós oramos e Deus me revelou coisas que tinham acontecido na vida dele. E ali ele começou a chorar, chorar, chorar. Ele ficou assim, em prantos, assim, Macida. Porque ele falou assim, como que você sabe disso? Eu não contei isso pra ninguém. Eu não disse isso pra ninguém. Ninguém sabia disso. Nem meus amigos que estavam comigo naquela noite sabiam onde eu estava. Como você sabe? Eu falei, Deus sabe. Deus te viu. Naquele dia, a sua vida ia ser ceifada, entregue nos braços da sua mãe, sem sangue, cravejado de balas. Você estava sendo procurado não só pela polícia. E ele ficou assim, abismado, porque ele não acreditava que eu sabia onde ele estava. Se nem os amigos dele, os parça dele sabia, porque ele não contou. Eu falei, mas Deus viu você. Sabe por que ele viu? E ele ouviu o que você disse. E ele te ama. Por isso, aquele dia, ele resgatou você daquela situação terrível. Então, quando eu passei por... E no dia... Isso aconteceu, irmã Renata, há meses atrás. Há meses atrás. Então, só ele e Deus sabia. Mas eu não tinha falado nada para ele que eu sabia. Eu sabia. No dia que aconteceu, eu tinha visto tudo. Eu não dormi a noite inteira porque ele ficou a madrugada naquela situação. E eu não consegui dormir, porque eu estava vendo ele naquela situação. E eu falava, Senhor, o que é isso? Eu não entendi o que estava acontecendo. E depois que eu fui entender que já tinha acontecido alguma coisa. Que ele estava sendo procurado, né? Que ninguém sabia onde ele estava, só que eu sabia onde ele estava. Eu sabia que ele estava vivo e estava naquela situação. Mas eu não falei para ninguém. E naquele dia eu revelei para ele que eu sabia. Que eu também não tinha dormido aquele dia, assim como ele. Então, Deus, ele pode fazer essas coisas. Deus é poderoso para nos usar, para sermos canal de bênção na vida das pessoas. E aí eu falei, Senhor, e aí Deus falou assim para mim, por que as parábolas, elas não se tornam hoje verdadeiras? Por que elas não se tornam verídicas hoje? Porque Jesus, ele falava por parábolas, para quê? Para fácil compreensão das pessoas, né? Porque haviam muitos leigos que seguiam Jesus. Pessoas que não eram tão entendidas da palavra, dos pergaminhos. Então, Jesus, ele falava de uma forma compreensível. E aí o Espírito Santo falou comigo, mas por quê? Será que não acontecem parábolas todos os dias e você não consegue perceber? E aí ele começou a me trazer. E quando eu passei por essa situação, eu olhei para o Marcos e tentei, porque eu não sabia se podia levá-lo para minha casa. A minha casa é pequena, todo mundo conhece, alguns conhecem a minha casa. Falei, gente, como é que eu vou levar para minha casa? E o Marcos precisava aprovar também. E eu só fiquei olhando, buscando uma aprovação dele. E eu falei, e agora? Ele falou assim, a gente não vai deixar ele nessa chuva, nesse frio, na rua.
E eu olhei para o meu filho, bem vestido, agasalhado, numa cama. E a mãe me ligou e falou assim, por favor, não deixa o meu filho nessa madrugada na rua virar mendigo aí em São Paulo. Porque a mãe não é de São Paulo. Imagina você ouvir isso de uma mãe. E eu falava, eu tenho que encontrar esse menino, não sei aonde nessa terra, mas eu vou encontrar. E foi muito difícil, mas nós encontramos. E aí Jesus falou para mim. E aí eu querendo essa aprovação do Marcos, ele pegou e falou assim, a gente não vai deixar. Dá uma roupa para ele, dá uma toalha para ele tá todo molhado. Faz ele tomar um banho, ele vai ficar doente. E ele falou assim, eu falei, e aí, Deus falou com você? E eu estava preocupada. E ele falou assim, só tem uma coisa na minha cabeça. Aí eu falei, o quê? Essa palavra que diz, tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste o que beber. Ele só disse isso. Eu falei, amém. Então, às vezes, irmãos, nós deparamos por situações, por parábolas, no nosso dia a dia. O bom samaritano, por exemplo. A gente está acostumado a ver nas historinhas, principalmente de criança, que tem filho lá, né? Vê a formiguinha lá e tal, nananã. Só que isso a gente vê todos os dias. Se a gente for parar para olhar, tem sempre alguém precisando de ajuda. Seja um mendigo, seja uma pessoa usuária de drogas, seja uma pessoa em algum tipo de vício. Esse parente da Fran, que morreu semana passada, eu fiquei terrivelmente assustada, porque eu fui lá semana passada, terça ou quarta-feira, não sei, retrasada, e eu tava conversando com ele, mas eu não sabia que ele era parente da Fran, não sabia nada, e eu conversando com ele, e ele me mostrando os trabalhos dele, ele fez questão de mostrar uma caixinha que ele fez, e aí ele me mostrou 2 relógios que ele estava terminando de fazer, mas ele não terminou de fazer, porque ele morreu. Ele caiu, bateu a cabeça, entrou em coma porque estava alcoolizado e morreu. Quando eu soube que era ele, eu falei, não acredito, eu estava com esse homem semana passada, conversando com ele, me mostrou o relógio lindo que ele estava terminando de fazer, ele não terminou de fazer. E ainda eu saí de lá pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse homem. Olha a situação dele, tão inteligente, faz coisas tão bonitas, mas está no meio ali. Ele está sendo dominado pelo vício. Cheguei em casa, comentei em casa, falei, nossa, o rapaz está assim. Aí o rapaz vai e morre. Então, a gente não sabe, irmãos, que dia. E então, eu coloquei algo no meu coração. Eu vou falar de Jesus. Em tempo, fora de tempo, para todo mundo, eu não quero saber. Vou falar de Jesus, vou sair falando de Jesus. Porque tem época que a gente tá assim, né? Falando de Jesus no mercado, na fila da lotérica e não sei o quê. Aí tem época que a gente tá meio triste. Não sei se acontece com você. Você fica meio triste, meio com vergonha. Ai, vão me chamar de doido, só fico falando de Jesus. Não importa. Nós temos que falar de Jesus. Talvez seja o último dia daquela pessoa. E a gente não sabe. E qual que é a nossa responsabilidade? Nós temos que pregar o evangelho. Não é só o pastor, não é só o evangelista. Você não precisa ser intitulado um evangelista, intitulado um pastor para pregar. Você tem que pregar. Por quê? Porque ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É a nossa missão. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, dentro da nossa casa. O evangelho tem que ser pregado dentro da nossa casa, todos os dias. Então, todos os dias eu falo algo do Senhor para o meu filho. Se eu tô na rua, eu falo da natureza. Olha o que o Papai do Céu fez. Se eu vejo... Ai, você vê Deus em tudo, eu vejo Deus em tudo. Aí eu vou no mercado comprar não sei o quê. Olha, Senhor, meu Deus, me abençoa. Eu vou comprar alguma coisa que esse homem não me enrole, não me roube. Que ele venda direito para mim. Que ele não fique me falcatreando, não. Porque senão o Senhor vai pegar ele. Então, eu oro sempre, irmãos. E estou ensinando ele a fazer isso. Aqui, nós temos a cura de um cego de nascença. Quando ele foi questionado, falaram assim, ai, será que ele é cego porque os pais dele pecaram? Ah, os pais dele devem ter cometido um pecado muito grave para ele ter nascido cego. Mas Jesus já tinha dito anteriormente, os dentes dos filhos não vão se embotar por causa dos pais. Porque os pais comeram uvas verdes, os dentes deles vão ficar verdes. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus deixa claro que não é isso. E ele diz assim, ó, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus.
As obras de Deus iam ser manifestas na vida daquele homem, daquele rapaz, anos depois. Então, com você não foi assim? Agora tenta lembrar, da onde você saiu, da onde Deus te tirou. Talvez você vivia numa cegueira espiritual terrível. Você não enxergava Deus, você não conseguia ser grato a Deus. Você talvez tinha algum vício. Não sei o que era, da onde Jesus te tirou. Não sei qual cegueira que ele te tirou, mas hoje você está aqui. Será que você consegue ser grato ao Senhor pelo que ele fez por você? Então, aí diz mais na frente assim, ó. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 9, versículo 4. Nós temos, irmãos, que aproveitar o hoje. Tem gente que fala assim, mas quando? Mas quando eu tiver a minha teologia, quando eu tiver o médio, quando eu tiver o básico, quando eu tiver o avançado, quando eu... Irmãos, Deus, ele vai te usar do jeito que você é, da forma que você é, da maneira que você é, como ele quer. Não adianta. Eu já vi pessoas que não são letradas, são analfabetas, e falava a palavra de Deus assim de uma forma maravilhosa. Tive a oportunidade de ir embora para o Maranhão, e lá na nossa procura por igreja, a gente foi numa igreja simples, pequena, os irmãos todos humildes, simples. Tinha um senhorzinho lá que quando ele falava, meu Deus, eu sentia a presença de Deus. Ele falava genuinamente, né? Falava algumas coisas erradas ou com sotaque, porque, né? Mas assim, eu sentia a presença de Deus na vida daquele homem. Eu saía de lá renovada. Aí eu fui numa igreja linda, maravilhosa, não sei o quê. Só tinha louvor. E eu assim, que hora é a palavra? 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 Eu ficava querendo a palavra e nada da palavra. Era só louvor o culto inteiro. Eu fui embora, não teve palavra. Aqui a gente está acostumado a ter palavra. Eu saí de lá arrasada. Porque é bom louvar, é maravilhoso. Você sente a presença de Deus, nananã. Mas e a palavra? Que te instrui, que te direciona, que te corrige, que te exorta. Tem que ter a palavra. Eu saí de lá e falei pro Marcos, não vou mais nessa igreja. Não vou mais. Não vou, porque eu quero ouvir a palavra e só ficou cantando. E eu esperei a palavra, aí acho que sobrou 3 minutos ou 5 minutos. O irmão falou uma palavra lá e acabou o culto. Eu saí de lá arrasada. Fiquei triste, porque eu queria a palavra. Então, nós temos que saber dosar tudo isso. E aí diz assim, ó, no 5. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, entoou o lodo nos olhos do cego. Disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Jesus podia só falar assim para ele, enxerga. Jesus não podia falar isso? Enxerga. Cego, enxerga. Jesus foi lá, fez o lodo, cuspiu, colocou no olho dele, mandou ele no tanque, foi se lavar. Olha que coisa. Deus sabe a forma de trabalhar com cada um de nós. Ele sabe, irmãos, não adianta você querer impor a Deus como Deus deve trabalhar. Deus trabalha como Ele quer, na vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele é dono do tempo. Ontem Deus falou aqui, irmã Cida, eu sou dono do tempo. Eu sou dono do tempo. O tempo de Deus, o relógio de Deus não funciona como o nosso. Minutos, horas, segundos e assim. Não, o relógio de Deus é diferente. Deus falou aqui ontem conosco, eu sou o dono do tempo. O tempo está no domínio de Deus. Jesus podia falar, homem, seja curado. Ele não disse. Ele fez o lodo, cuspiu, tudo aqui que vocês estão vendo. E ainda mandou ele lá no tanque de Siloé, que aqui não sei quantos metros, quantos quilômetros poderia ser da casa dele. Podia ser metros, poderia ser quilômetros. Então, a gente não sabe. Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Cada um aqui, eu tenho certeza que foi resgatado por Deus numa situação diferente. Alguém aqui foi resgatado quando jovem, ou alguém aqui foi resgatado quando... Eu já ouvi muitos irmãos falar assim, quando Jesus me resgatou, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito aquilo, se Jesus tivesse me chamado antes, não sei o que lá, não é assim?
Cada um aqui foi resgatado numa situação diferente. Mas não seja ingrato. Tudo aquilo que você passou de experiência é válido. Conte-as como testemunho para outras pessoas serem edificadas, serem salvas. Para outras pessoas também entenderem que elas podem sair daquela situação de vício, de mentira, de tantas coisas. Da idolatria. Teve gente aqui que saiu da idolatria. Então você pode muito bem. Eu não saí da idolatria, eu não posso falar, eu não sei como que é. Eu nunca acendi uma vela para nenhuma imagem, mas tem gente aqui que provavelmente já acendeu, provavelmente já cultuou, né, a imagens. Eu não cultuei, então eu não posso falar. Eu não tenho predominância para falar sobre isso. Eu não saí da bebida. Eu não saí. Eu não posso falar. Nunca bebi na minha vida. Como é que eu vou saber o que é um porre? Não sei. Eu não sei te dizer como que é. Então, eu não posso falar. Mas você que saiu, você sabe. Olha, não vai por esse caminho. Porque na hora você fica alegre e não sei o que lá. Mas no outro dia você sente aquele vazio. Eu falo isso porque eu acho que é assim que acontece. Mas eu não vivi. Entende? Você que perdeu um filho. Ninguém melhor para falar com alguém que perdeu um filho. Eu não perdi um filho. Então, eu não sei como que é perder um filho. Seja no ventre, seja grande. Então, você que perdeu, use essa dor para falar com outras mães, com outros pais que perderam. Olha, tem o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele pode te ajudar nessa dor, nessa dificuldade, porque o Espírito Santo me ajudou. Você pode falar, eu não posso. Então, eu posso falar que Deus me tirou da depressão. Posso falar que Deus me tirou da síndrome do pânico. Posso falar que Deus me tirou do poço da arrogância. Isso eu posso falar. Agora, outras coisas eu não posso falar. Então, Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história, independente do tempo que passe. Cada um precisa de um tempo de amadurecimento com Deus. A Mayara, ela trouxe essa palavra ontem, e eu já fiz um estudo sobre isso, e eu acho que eu já falei algo na igreja sobre isso, sobre a árvore. Quando você passa, assim, vê uma árvore frondosa, bonita, normalmente ela tem de 8 a 10 a 20 anos, 30 anos, para ela chegar naquela estatura. Tem árvores que demoram mais. Mas antes disso acontecer, ela foi plantada, ela foi regada, ela foi cultivada, e ali ela começou a dar o brotinho. Se ela for uma planta frutífera, ela vai dar um brotinho, ela vai dar a florzinha, aí depois ela vai dar o fruto. Mas ela não dá o fruto o tempo todo. Ela dá o fruto na estação certa. Aí ela dá o fruto, você come, né? Vamos dar um exemplo da manga, que eu amo. Aí você come tudo. Quando você olha assim, murcha as folhas, cai tudo. A bichinha fica toda feinha, parece que morreu, né? Aí passa a estação, ela começa a fazer umas folhinhas verdinhas bem pequenininha. Aí começa a crescer. Nós somos assim. Mas a Bíblia diz, lá em Salmos 1, que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas correntes ali ficam alimentando aquela árvore. E eu tive essa visão há mais de, sei lá quantos anos atrás, no meu batismo. Esse foi o versículo do meu batismo. Porque eu precisava de um versículo, o pastor falou, todo mundo precisa de um versículo. Meu pai deve lembrar disso. E aí eu falava assim, qual vai ser meu versículo? Qual vai ser meu versículo? E eu tive essa visão. Eu sonhei que eu estava na beira de um rio e eu precisava atravessar aquele rio e, de repente, eu vi uma árvore gigantesca deitada sobre ele e aquela água era cristalina e eu conseguia ver as raízes lá no fundo. E ali ele falava assim, passe. E eu passava por aquele tronco, passava pelaquela árvore e atravessava o rio. E eu falei, nossa, mas o que é isso? Que sonho mais maravilhoso! Como eu queria desenhar isso numa tela. Eu tive esse sonho há muitos anos atrás, Renata. Um sonho, uma visão, sei lá o que foi. E eu fui buscar na Bíblia, onde que estava isso? Salmos. Aí eu falei, pronto, é Salmos 1, vai ser o versículo do meu batismo. Diz assim, Salmos 1:3, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tem que estar plantado em Deus. O segredo é estar plantado em Deus. O segredo é ter as suas raízes firmadas em Deus. Aquele jovem não conhecia Jesus. Você vai ver mais pra frente que ele não conhecia, nem sabia de onde Jesus era, quem ele era, de onde partiu. E aí ele foi questionado aqui, ó. 7. Vai, se lava no tanque. 8. Então os vizinhos daquele
que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse, e outros diziam: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Ele estava em situação de mendigagem. Ele estava mendigando. Ele era um cego e estava mendigando. E as pessoas sabiam disso. Olha, é tão maravilhoso quando as pessoas sabem de onde nós saímos, porque elas percebem e veem quanto Deus é poderoso. Eu falo de onde eu saí. Eu falo de onde a minha família saiu. A minha família saiu da tragédia. A minha família saiu da briga, da discussão, da bebedeira, da cachaceira. Era uma coisa terrível a minha família. Todo final de semana era uma... Não sei de onde saiu tanto dinheiro. E era cachaçada, e era na laje, fora da laje, no meio da rua, em qualquer lugar. E era forró, era samba. E no final era briga. Foi de lá que nós saímos. Agora nós passamos o nosso Natal, o Ano Novo, nós colocamos ali a nosso forró de Jesus, banda Manancial que a gente gosta, a gente dança na presença de Deus, não tem álcool, a gente bebe nosso refrigerante, nosso suco, e todo mundo dança, todo mundo se alegra, coisa linda de Jesus. Foi de lá que o Senhor nos tirou. Mas eu não posso esquecer de onde nós saímos. Mas não foi do dia para a noite que nós chegamos onde nós chegamos. Foi renúncia, foi muito não, foi amizades que foram cortadas, laços que foram cortados, perdidos, necessários, porque a gente já não aceitava mais os mesmos convites, já não estava mais nas mesmas lugares, confraternizações, a gente faz um social e tal, mas às vezes é necessário para que a gente se mantenha fiel ao Senhor. Você escolheu isso. Então, ele diz assim, parece que aquele lá que era mendigo. Nossa, será que é ele? Não, é ele mesmo. Não, tá parecendo que é ele. E ele diz, eu sou. Sou eu mesmo. Era eu mesmo, aquele mendigo lá, aquele cego. Tô vendo tudo agora, ó, tô te vendo agora, hein? Ah, você não me dava a esmola, né? Ficava me enrolando, ficava com a moedinha assim, eu escutava o barulho, você não me dava... Agora eu sei que é você, conheço sua voz. Você já me enrolou muitas vezes. Diga quem você é. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer de onde Deus te tirou, não. Conte o seu testemunho, diga para todo mundo quem você é. Ah, irmã Vanessa, eu não tenho nenhum testemunho para contar. Não é possível. Nessa terra, não é possível. Até mesmo os pequenininhos aqui, que são pequenininhos, que nasceram na casa do Senhor, vão ter um testemunho para contar, com certeza. O Anthony, eu ouvi a vida inteira eu contando para ele, olha... Você, no dia 31 de agosto de 2017, nasceu de novo. Que o médico dizia que você e eu ia morrer aquele dia. E ele falou assim, que se ele escapar, se você escapar, você não vai falar, não vai andar e não vai enxergar. Então, era a sentença sobre ele e sobre a minha vida. Não vai passar, vocês não vão passar dessa noite. E aí, passava o outro dia, não vai passar de amanhã. Passava o terceiro dia, não vai passar do terceiro dia. Não, ele pode até passar do terceiro dia. Mas ele não vai falar, não vai andar e não vai enxergar. Essa foi a sentença sobre ele. E todo mundo viu que ele faz tudo isso aqui, né? Graças a Deus. Porque Deus é poderoso para fazer. Eu vou falar isso na cabeça dele, a vida dele inteira. Assim como eu falo pro meu irmão, olha, você esqueceu de onde Deus te tirou? Pois eu não esqueci não, que foi madrugadas, meu filho, que a gente passou naqueles hospitais. Moramos nos hospitais durante anos. Nós moramos durante anos nos hospitais. Da última vez, da penúltima vez, a gente morou no Grajaú por um ano e meio. Moramos. Ele ficou 9 meses em estado vegetativo no Grajaú. O médico todo dia querendo desligar o aparelho, fazer reunião com meus pais. Vamos desligar o aparelho. Esse menino não tem mais jeito. Tá perdendo tempo. Não dá. Você tem noção do que você ouvir? A pessoa olhando para você, para o seu ente querido, inerte. Você olha inerte ali. Cada dia mais magro, todo cheio de feridas, aparelho para tudo quanto é lado. E os médicos dizem assim, ó, eles faltaram dizer assim, ó, tá dando muito gasto, vamos desligar. 9 meses, as esperanças se esgotando. E a gente em campanha de oração, orando, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor levanta. Se o Senhor não quiser, o Senhor leva logo. Chegamos numa situação que a gente falava assim, Jesus, se o Senhor quiser levar, leva, a gente vai aceitar, nós vamos sofrer, mas leva. Mas se o Senhor quiser deixar... Porque o médico dizia, olha, se
Um dia ele sair do coma, ele não vai falar, não vai andar, não vai enxergar. Tudo aquilo que eles dizem, né? Ah, então, Jesus, o senhor pode levar. Leva ele para a glória, leva contigo. Mas Deus não queria levar. Deus falou, não, ele vai ficar 9 meses e um dia. Porque no 9 meses e um dia, ele acordou do coma, arrancou o aparelho e deu um assovio bem alto. Pode olhar para o pescoço dele. O pescoço dele tem um rasgo. Fora a cirurgia, né? Mas ele tem um rasgo aqui no pescoço, bem grande aqui assim, ó. Ele tentou fazer uma tatuagem em cima. Eu falei, não adianta, você é marcado, meu filho. As suas marcas da sua história. Ele tem um rasgo aqui porque ele puxou, tinha uma cânula aqui no pescoço dele, fora a cânula da boca. Ele arrancou e deu um assovio no centro, no UTI. Todo mundo saiu correndo. Correndo. Meu Deus, que barulho é esse? Um assovio bem alto assim. E aí os médicos não entenderam. E aí, realmente, ele não falava, ele não andava, ele não reconhecia ninguém, não reconhecia nenhum de nós. E aí a gente teve que passar com um psicólogo, teve que passar com fono. Ele estava extremamente magro, ossos puro, ossos, muitas escárias, muitas feridas. E aí ele foi se recuperando, começou a falar. A primeira palavra que ele falou foi mãe. E aí ele falou mãe, depois ele começou a lembrar. E a gente chegava lá e ele falava assim, nossa, dormia a noite toda naquela chuva ontem. Nossa, estava uma chuva ontem e você me deixou... Ele falava umas coisas nada com nada. Aí eu falava assim, que chuva? Não choveu. Ele, choveu, você me deixou a noite toda ali naquela chuva, não sei o quê. Porque eram muitos meses, né, dormindo. E Deus levantou. Então, ele fez uma cirurgia com 9 anos, uma com 16 e uma com 21. Foram 3. Então, desde os 9 anos que a gente está com ele no hospital. A gente morou no hospital. E aí eu falo para ele, você tem que contar o seu testemunho para todo mundo ouvir. Você tem que falar. Mas tem coisas que ele não sabe, tem coisas que ele não lembra. Por quê? Ele estava em coma. A maioria das vezes ele estava em coma. Mas aí eu não deixo ele esquecer, não. Eu fico falando, você acha? Deus te tirou disso. Porque na época a tribulação era tão grande que a gente não lembrava de tirar foto. Era muita tribulação. A gente não lembrava de tirar. Era bom ter tirado fotos para mostrar. Porque tem gente que não acredita. Mas Deus tirou ele do coma vegetativo. Ele é poderoso. Então, enquanto isso, esse processo, irmãos, das 3 cirurgias, nós éramos novos convertidos. Agora imagina, irmã Cida, como que é se manter um novo convertido? Eu era mais antiga. E eu falava assim pro meu pai e minha mãe, não perca a fé, não perca a fé, não perca a fé. Eu falava, Jesus, eu tô perdendo a fé. Como é que eu vou falar para eles para não perder a fé? Ué, que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que a gente está se entregando a Ele e a gente vive uma situação dessa? Então, uma época, acho que na primeira cirurgia, né, mãe, 9 anos, a minha mãe teve que morar fora de São Paulo com ele, porque não tinha o tratamento que ele precisava aqui. Ela morou com ele no hospital fora de São Paulo. Durante alguns meses, a gente não viu a minha mãe nem ele. Eles moraram sozinhos lá no hospital, eles moravam no hospital. Então, e como que é manter-se a fé? Discipulado, irmã Cida. Nós fomos discipulados. Quando nós nos convertemos, nós somos discipulados. Diga, discipulado. Nós fomos discipulados por pastores que nos ensinaram a palavra, a Bíblia. Porque se não fosse, a gente não tinha resistido. A gente não tinha conseguido. Não tínhamos. Aí chegaram e falaram assim pro meu pai, olha, seu filho vai ter que fazer uma cirurgia, trocar a mitral e a aórtica. E quantos mil? 70? 90? Quanto que era? 40 mil. Na época era 40 mil. Isso só a cirurgia, fora todos os outros gastos. Para quem não tinha nem casa para morar, que era o nosso caso, que morava de aluguel, da onde se tira 40 mil para salvar a vida do seu filho? Salvar. Porque mitral e aórtica já era. As 2 válvulas principais do coração. Olha o desespero. Aí minha mãe acendendo a vela dela, a pacientinha dela. Aí um dia ela foi na farmácia. E aquela mulher era de Deus. E ela disse assim, se você deixar eu fazer uma oração... Você deixa eu fazer uma oração? Porque ele toma bezetacil
desde os 7 anos de idade. E ela falou assim, ó, se você deixar fazer uma oração, porque não tava aplicando aquele dia, era a 5ª vez, 3ª vez que ela aplicava e não ia. E ele chorando, era criança. Aí ela falou assim pra minha mãe, deixa eu fazer uma oração por você? E ela não sabia nada da gente. E a minha mãe falou, pode fazer. Aí ela fez uma oração, falou lá, alguma coisa. Quando chegou na esquina, minha mãe, e ele falou, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não aguento mais. Aí minha mãe falou assim, se Deus abrir a porta para que a gente consiga fazer a cirurgia, eu vou te servir. A gente estava na lista de espera do Hospital das Clínicas. 2 dias, quantos dias, mãe? 3 dias depois, o telefone toca e diz, vem, Capachó, eu acho que era o nome do hospital. Que é esse que vocês... Sim, mas ele teve que ir para fora de São Paulo. Olha, nós temos uma vaga. Só que não é em São Paulo. Vocês vão ter que ir para fora de São Paulo. Ele vai se tratar primeiro lá e depois, quando tiver vaga aqui em São Paulo, ele vem fazer a cirurgia. 3 dias depois. E foi o que aconteceu. Ele foi e fez por lá, 3 cirurgias cardíacas. Esse Deus é poderoso ou não é? Ele abre porta ou não abre? Ele muda a sentença ou não muda? Ele tira o homem do cativeiro ou não tira? Ele tira o homem da morte ou não tira? Ele muda ou não muda? Ele faz ou não faz? Mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel porque ele é Deus. Aquele jovem, ele iria permanecer cego para o resto da vida se ele não tivesse um encontro com Jesus de Nazaré. Eu e você seríamos a mesma pessoa, ou pior do que nós éramos, se não tivéssemos encontrado com Jesus de Nazaré. Então, eu e você não somos melhores do que ninguém. Mais merecedores da graça do que ninguém. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a nossa fé. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom conosco. E aqui diz que ele falou assim, ó, eu sou. Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus. Aí ele perguntou, quem fez isso com você, né? Ficaram perguntando, como que aconteceu isso? Aí ele disse assim, olha como ele não sabia quem era Jesus. Ele respondeu, no 11 lá, ó. O homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me. Era necessário não apenas uma palavra de cura ordenada sobre ele. Era necessário ele passar um projeto, um processo. Era necessário ele lavar-se. É a mesma coisa com Deus. Nós levantamos a mão, declaramos que aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos descer as águas, ser batizados, testificar diante de todos que nós realmente queremos servir a Jesus. E aí nós passamos a caminhar com Ele. É um processo. E cada um passa por esse processo, irmãos. Tem que passar. Aí fala assim, tem gente que fala assim, nossa, estava 10 anos, 20 anos, tá a vida toda na igreja e saiu da igreja. Não teve o encontro ainda com Jesus. Não teve. Verdadeiro, íntegro e íntimo. Não teve. Não teve. Não teve, irmãos, não teve. Porque quando nós temos um encontro íntimo, verdadeiro, nosso com Deus, o vento vem, a tempestade vem, a luta vem, o confronto vem, as pedras vêm, Satanás nos rebenta, quebra a gente, joga no chão, mas a gente se levanta. Quebrado mesmo, vai quebrado mesmo, vai triste mesmo, vai chorando mesmo, vai sem fé mesmo, mas vem. Por quê? Porque nós temos estruturas em Deus. As nossas raízes estão fincadas em Deus. Eu já recebi muita pedrada. Muita. Foram pedradas para me arrebentar. Pedrada para me tirar da igreja. Pedrada, eu recebi uma vez no dia de culto de ceia. Aquele dia eu quis ir embora da igreja e nunca mais eu queria voltar. Porque eu esperava uma pedrada de todo mundo, de qualquer um, menos daquela pessoa. E eu lembro, e talvez, não sei se o irmão Zé está assistindo esse culto. Se ele estiver assistindo esse culto, ele vai lembrar. Ele me parou, era lá no Pastor Flávio.
Ele me parou no meio da escada, ele disse, pra onde você vai? Eu falei, eu vou embora. E eu não volto nunca mais. Ele falou, você não vai sair pra lugar nenhum. Eu falei, eu vou, irmão Zé, me deixa aí. Ele falou, você não vai pra lugar nenhum. O seu lugar é aqui. E eu fui pro banheiro, e eu chorei, e eu voltei, me sentei no último lugar, me sentindo a pior pessoa do universo. E aquele dia eu não tomei a ceia, porque eu estava muito brava. E eu lembro que o irmão Zé foi lá atrás e falou, você não vai tomar a ceia? Eu falei, eu não vou tomar a ceia. Ele falou assim, você agora é pastora de você mesmo? Eu vou dizer pro pastor. Eu falei, pode dizer pro pastor. Eu não vou tomar a ceia, não. Só que eu não disse pra ninguém. Pra ninguém, mas eu disse pra Jesus. Eu disse, Jesus, o Senhor viu? Se eu estiver errada, se foi eu mesmo, se foi isso que foi professado sobre mim, que o Senhor me corrija. Que o Senhor me dê uma surra. Que o Senhor faça alguma coisa comigo, mas não deixa eu no erro, não. Mas se eu estiver certa, Senhor, vai passar o tempo que passar, mas isso vai ser esclarecido. Essa palavra eu não aceito na minha vida. Eu não sei se o irmão Zé está assistindo essa live hoje, mas eu quero te dizer, irmão Zé, que aquele dia Deus usou você. Porque provavelmente eu iria sair daquela igreja com um coração tão cheio de mágoas que nunca mais eu teria voltado. Não seja você, irmão, proveniente de palavras que firam o seu irmão, que entristeçam o seu irmão. Se você fez, peça perdão, retroceda. Eu disse aqui, eu disse na madrugada, talvez os irmãos, eu estava no culto na madrugada, e eu falo isso sempre quando eu estou em oração, que eu era uma pessoa terrível. Falava demais, falava o que não devia, imatura, bobagem, fazia um monte de coisa, umas bobeiras terrível. E o pastor, com muito amor, sempre me corrigindo, sempre me ensinando, me exortando, me discipulando. E eu fui melhorando, eu fui entendendo que as coisas não estão no meu domínio, não é? Sabe? Então, naquele dia, o irmão Zé, eu não sei se o irmão Zé, eu tenho certeza que ele não viu, não ouviu, ele não sabe. Mas ele viu, eu ia sair daquela igreja. Eu ia sair dessa igreja. Eu não queria nunca mais entrar nessa igreja. Nunca mais, nessa igreja, em igreja nenhuma. Nunca mais. Eu ia descer aquelas escadas, eu nunca mais ia voltar. Mas aquele dia o irmão Zé falou, você não vai para lugar nenhum, porque o seu lugar é aqui, na casa de Deus. E eu voltei, eu chorei tanto naquele culto, de raiva. Já se passaram muitos anos, irmãos. E eu estou aqui, nós estamos trabalhando juntos. Eu falo que ele é o meu chefe. Nós estamos trabalhando juntos. Então, eu não sei. O irmão Zé falou assim, ó. Ei, menina que chora, amém. O senhor lembra, né, irmão Zé? Aquele dia eu chorei bastante. Mas Deus, aquele dia, ele me mostrou que eu era filha dele. E que ele me amava demais. E que eu ia tomar essas pedradas para me poder crescer. E eu cresci, irmão. Na força, na raça. Quantas vezes eu fui lá no pastor? Pastor, eu não vou mais servir a Deus, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Porque era pedrada demais, irmão, pelo amor de Deus. Algumas eu tinha culpa mesmo, eu merecia algumas, mas outras não. Mas eu estou aqui mais firme, como nunca. Porque essas pedradas me ajudaram a ficar firme. Porque o Senhor é o meu rochedo. Porque eu precisei passar por esse processo. Eu precisei passar por esse processo. E hoje eu posso falar sobre ele. Então, irmãos, que nessa noite você tenha... Se você que não teve, você tenha um encontro com Deus. Verdadeiramente, viva você a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Não viva dos outros. Não conte... É bom você contar e saber os testemunhos das pessoas, mas viva você, os seus testemunhos com Deus. As suas experiências com Deus. Nós precisamos adquirir experiências com Deus. Nós, eu e Deus, você e Deus, nós e Deus, sabe? Aquela experiência, às vezes dolorosa, sofrida, árdua, mas necessária para que nós possamos crescer e
nós nos tornarmos verdadeiramente servos de Deus fiéis, porque a árvore é provada. Ela é provada pelo vento, ela é provada pela chuva, ela é provada pelos raios, ela é provada pelas 4 estações que passam por ela, mas ela se recompõe e dá frutos. Esse ano nós precisamos dar frutos na casa de Deus. Evangelizar, pregar, falar de Jesus, contar os nossos testemunhos, falar que Jesus cura, salva, batiza, enche com o Espírito Santo e dá dons. Precisamos falar para todos. Não podemos nos calar. E aí ele diz assim no final: e respondeu o homem chamado Jesus. Ele mandou fazer isso, aquilo, aquilo outro. 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez. Aí começou a tribulação, porque eles não queriam deixar Jesus curar. Mas aqui está, ó. Eu não sei onde ele está, não. Aquele homem não sabia, mas eu e você sabe. Aonde encontrá-lo? Sabe qual é o lugar? Fecha a porta do teu quarto. Entra e fala com Deus em secreto. É pertinho. Porque ele está exatamente no lugar que você o deixou. Fecha a porta do teu quarto. Eu não tenho quarto, irmã Vanessa, da cozinha, da sala, do banheiro. Não é possível que você não consiga entrar no banheiro sozinho. Não é possível. O banheiro normalmente a gente não compartilha. Compartilha com a família, mas da mesma vez não. Então fecha a porta do banheiro, da sala, não sei da onde. Mas entra e fala com Deus em secreto. Que esse ano de 2022, você coloque no seu coração que você vai viver as suas experiências com Deus. Sejam elas quais forem, às vezes dolorosa, é doloroso. O processo é doloroso, mas é necessário. Ontem ele falou tantas coisas, eu fiquei só ouvindo meu pai falar. Ele diz assim, olha, eu sou carpinteiro. Meu pai é carpinteiro também. E o carpinteiro, ele tem algumas ferramentas úteis para o seu trabalho ser exercido. Um deles é o martelo, provavelmente. O martelo. O martelo, você vê que ele tem a cabeça chata e tem uma cabeça assim, né? Que uma, ele bate o prego e a outra, ele retira o prego. Porque quando o prego ele tá meio torto, ele não consegue ir até o fim da madeira. Ele não consegue exercer exatamente a função dele. Então ali o carpinteiro olha e fala, esse não serve. Então ele vem com o outro lado do martelo e puxa, arranca e pega outro prego. Com Jesus é a mesma coisa. Pois, não, ele é o carpinteiro. Nós vamos passar por um processo. E às vezes um processo doloroso, mas necessário. Para que nós possamos crescer. Para que possamos ser úteis na casa de Deus. Que você possa passar esse processo fiel. Não murmure. Às vezes a dor é grande mesmo. Às vezes a dor é bem profunda, tão profunda, que parece que vai levar a gente à loucura. Mas é tão maravilhoso quando ela passa. Esses dias eu estava pensando, Rebeca, que eu passei por uma tribulação, uma luta que parecia uma luta assim terrivelmente terrível. Aí eu fiquei esses dias me pensando, não, mas o que era a luta mesmo? Por que eu tava chorando tanto, sofrendo tanto, me angustiando tanto, era tanta... Eu achei que era morrer, que até o peito doía assim, só passava aqui assim pras costas e o ar faltava. Eu não lembro. Porque Jesus me deixou passar por esse processo, eu lembro mais ou menos o que era, mas aquela dor eu não lembro por quê. Porque o meu Deus, ele me fez ser curada. Então o carpinteiro, ele vai trabalhar do jeito dele. E aí ele escolhe a madeira correta. Aí cada madeira é usada para um trabalho. Algumas só servem para ser mesa, outras servem para ser banco, outras servem para ser cadeira, outras servem para ser ali, como a Fran me mandou a imagem lá, para ser vaso. Não importa, o que importa é ser útil para Deus. Não importa a espécie de madeira que você é, pinho, sei lá, não entendo nada de madeira. Mas o importante é ser útil para Deus. O importante é ser usado por Deus. O importante é fazer parte da casa de Deus. Não me importa naquilo que eu vou trabalhar aqui na casa de Deus. Não me importa, nunca me importou. Tinha gente que falava assim, sua tapa-brecha, achando que ia me entristecer, que ia me... Eu sou tapa-brecha mesmo. Eu tapo a brecha onde que tiver que tapar. Se é na porta eu tapo, se é na limpeza eu tapo, se é na música eu tapo. Eu tapo a brecha, porque é pro meu pai que eu estou fazendo.
é do meu pai, essa casa aqui é do meu pai, esse culto aqui é do meu pai, tudo aqui é dele. Então, pra ele, eu tapo brecha mesmo. Eu tapo, e com alegria, e com prazer. E estou ensinando meu filho a fazer isso também. Vou falar pra ele, meu filho, vai fazer tudo, não quero nem saber. Vai fazer tudo. Vão te chamar de tapa brecha, seja, só uma, é tapa brechinha, porque a sua mãe é brechona e você é brechinha. Não tem problema nenhum. Eu ensino ele, eu vou falar isso pra ele. Que você possa se levantar hoje e reconhecer e trazer à sua memória quem você era, da onde Jesus te tirou. E você declara realmente, eu sou esse daí mesmo. Você era o cego que mendigava? Eu mendigava, vivia mendigando. Nossa, eu mendigava amor, eu mendigava atenção, eu mendigava espaço, eu mendigava reconhecimento. Hoje eu não mendigo nada, eu só quero ser servo. Hoje eu só quero adorar, hoje eu só quero servir, hoje eu só quero ser reconhecido como filho, como servo, como amigo, aleluia, de Jesus Cristo. Mas você não era o cachaceiro, o mentiroso. Eu era, mas eu não sou mais. Você não era aquele que não pagava as contas, mas agora eu pago, parcelado, mas eu pago. Oh, glória! É no crédito, mas eu pago. É no carnê, mas eu pago. Eu atraso, mas eu pago. Eu pago juros, mas eu pago. Porque agora eu sou servo. Mas não era você aquele que não tinha? Era, não tinha nada. Hoje eu tenho, eu vou abençoar quem não tem. Que você possa se achegar a Deus. Se o louvor tiver uma música para cantar, pode cantar. Enquanto o louvor vai cantar, que você lembre de onde Deus te tirou. Reconhece quem você é. Reconhece quem Ele é. Ele diz assim, olha, quem fez isso comigo foi Jesus. Um homem chamado Jesus. Ele não sabia onde Jesus tinha ido, mas nós sabemos. Ele disse assim, eu vou para o meu Pai preparar um lugar, mas eu vou voltar. Nós sabemos aonde Ele está, nós sabemos o endereço dEle, sabemos como nos encontrar com Ele. E Ele disse assim, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, um amigo, um conselheiro, para que vocês não fiquem só, não se sinta só. Existe um amigo, um conselheiro, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aí, Ele quer te consolar, te ajudar, te exortar, te ensinar, cuidar de você.